pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Lembrando que a maioria de vocês já voltaram para a escola, então a ideia agora é que você continue, quando você chegar em casa, você vai continuar aprendendo, né, pessoal? Através das nossas redes sociais, aqui da plataforma Gonçalves Dias, você vai continuar assistindo as nossas aulas, associando esses estudos com o que você já aprende em casa. E eu sou o professor Celso Ramos, tá? Professor de biologia, e hoje nós vamos estudar agora citoplasma eucariótico, já na parte de citoesqueleto, tá? Então, o que seria o citoplasma, né? Citoplasma é aquele espaço que tem no interior da célula. Nós já estudamos as diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica. E nós vimos que na célula eucariótica existe ali uma subdivisão de compartimentos no interior da célula. Esses compartimentos são as organelas membranosas. E agora nós estamos estudando esse citoplasma da célula eucariótica e nós vamos agora analisar essa estrutura chamada de citoesqueleto. O termo técnico citoesqueleto significa esqueleto da célula, porque esse radicalzinho aqui, cito, vem de célula, e esqueleto da célula, né? Então, são estruturas que vão servir para dar sustentação e apoio às estruturas internas da célula. Então, durante essa aula, nós vamos estar vendo a organização geral do citoplasma eucariótico, e aí a gente vai terminar falando sobre o citoesqueleto e as proteínas que formam esse intrincado de moléculas que vão estar formando o citoesqueleto, tá? Bem, como eu já mencionei para vocês, na célula eucariótica existe uma coisa que a gente chama de compartimentalização. Ou seja, dentro da célula existe espaço, no caso da célula eucariótica, ok, pessoal? Existe espaços, né, compartimentos. Cada compartimento tem uma função, tá? E aqui, esse citoplasma eucariótico, além de ter esses compartimentos, vai ter também esse intricado que a gente chama de citoesqueleto. Então, o citoplasma ele vai ser esse espaço que fica entre a membrana e o núcleo. A membrana, pessoal, é o que delimita os limites da célula, tá? E o núcleo é essa organela aqui que vai conter o material genético, que é o centro controlador do metabolismo. É preenchido, no caso do citoplasma, ele é preenchido por um líquido chamado hialoplasma. Ou seja, é um líquido que vai estar ali, é um líquido repleto de íons, de proteínas, né? E é chamado de hialoplasma, esse líquido, tá? O citoplasma também vai conter esses compartimentos, que a gente chama de organelas, que também tem esse nome, organoide, tá? Organoide é a mesma coisa que organelas citoplasmáticas. No citoplasma também nós vamos encontrar citoesqueleto. Esse citoesqueleto ele vai definir a forma para a célula e permite que ela realize movimentos. Então, dependendo do tipo de célula, nós vamos ter essa célula realizando ou não movimentos. E esses movimentos são orientados pelas proteínas do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto ele vai estar presente somente em células eucarióticas. Então, você não vai encontrar citoesqueleto, por exemplo, em bactérias, que são células procarióticas. Somente em células eucarióticas, tá? Então, o que seria o citoesqueleto? Ele é uma complexa estrutura intracelular constituída por tubos. Nesse caso, são microtúbulos, porque são pequenos tubinhos, né, muito pequenos, e filamentos. Nesse caso, os filamentos são chamados de microfilamentos e filamentos intermediários. Todas essas estruturas são formadas por proteínas, tá? Vamos lembrar que a célula tem como uma das suas principais funções é a síntese de proteínas, ou seja, a produção de proteínas. E, no caso aqui, essas proteínas também podem fazer parte do citoesqueleto. Então, qual é a função? Quais são as funções do citoesqueleto? Ele vai definir a forma e organiza a estrutura interna da célula. Então, toda a distribuição dos componentes internos
que ficam ali no interior da célula, é definida pelo citoesqueleto. O citoesqueleto ele vai promover a adesão da célula às células vizinhas e à superfície extracelulares. Ou seja, eu tenho aqui uma célula e outra célula. Então, essas duas células podem ficar grudadas uma na outra por causa da presença desse citoesqueleto, tá? Que ele vai promover a formação de estruturas que fazem com que elas fiquem grudadas, aderidas, tá? O citoesqueleto também vai ajudar no deslocamento de materiais no interior da célula. Ou seja, alguma organela que precisa ser movimentada para uma outra região no interior da célula, esse deslocamento ele vai ser organizado pela ação do citoesqueleto. O citoesqueleto também é responsável por diversos movimentos. Quais são esses movimentos? O movimento ameboide, ou seja, a forma como as amebas, né, que são protozoários, a forma como ela se movimenta é organizada pela ação do citoesqueleto. O citoesqueleto também promove a contração muscular. As células musculares, elas só promovem esse movimento, né, por causa da ação de dois tipos de proteínas do citoesqueleto. Essas proteínas são chamadas de miosina e actina, ok? É o exemplo de citoesqueleto que promove contração muscular. Outra função que a gente pode encontrar sendo desempenhada pelo citoesqueleto é a movimentação dos cromossomos durante a divisão celular. Então, na hora que uma célula vai se dividir em duas, os cromossomos eles migram de uma célula para outra por causa das proteínas que são formadas no citoesqueleto. Proteínas essas que são produzidas, por exemplo, por uma estrutura chamada centríolo, tá? Que faz parte do citoesqueleto. E também o citoesqueleto promove o movimento dos cílios e dos flagelos. Os cílios e os flagelos, pessoal, são estruturas que ajudam na célula a promover movimentação. Nós vamos já mostrar para vocês como é que é um cílio, como é que é um flagelo, tá? Então nós vamos agora estudar as proteínas que fazem parte do citoesqueleto, tá? Vou falar agora sobre os microtúbulos, tá? Então, os microtúbulos são constituídos de um tipo de proteína chamada tubulina. Então, você vê aqui um tubo, né, cilíndrico, e esse tubo ele é constituído por pedacinhos menores, como se fossem tijolos. Cada pedacinho desse, que tem um formato arredondado, meio que globular, cada pedacinho desse é uma proteína. Essa proteína ela é chamada de tubulina. Então, essas tubulinas aqui vão se rearranjar formando um tubo cilíndrico, tá? E esse tubo cilíndrico é o microtúbulo, ok? Bem, onde é que nós vamos encontrar esses microtúbulos atuando na célula? Quando, por exemplo, uma célula está promovendo a divisão celular, o material genético precisa ser distribuído para cada uma das células, né? Os cromossomos eles migram de uma célula para outra. Essa forma como esses cromossomos são movimentados é pela ação dos microtúbulos. Por exemplo, nós temos aqui uma célula, ela está em processo de divisão celular, tá? Divisão mitótica ou por mitose. Então veja, eu tenho aqui os cromossomos no meio da célula. Tá vendo esses fios aqui? Esses fios estão partindo dessa estrutura que tem uma cor verde, tá? Então, cada fiozinho desse aqui são microtúbulos. Então, esses microtúbulos eles estão ligados a esses cromossomos como se tivesse, por exemplo, aqui um cabo de guerra sendo puxado para cada lado, né? Eu tenho aqui os centríolos que ficam em cada lado, tá? Os centríolos ficam localizados nessa região aqui e eles vão ficar puxando esses cromossomos por meio dos microtúbulos, tá? Como se fosse um cabo de guerra. E aí, quando a célula se divide, promovendo a formação de duas células, esses cromossomos eles vão migrar metade para um lado e metade para o outro lado. E essa migração é por causa da ligação dos cromossomos com os microtúbulos. Então, o microtúbulo ele ajuda a promover a movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, ok? Centríolos agora, que é uma outra estrutura que faz parte do citoesqueleto.
que seria o centríolo? São cilindro oco, né, constituído por 9 conjuntos de 3 microtúbulos mantidos unidos por proteínas adesivas. A maioria das células eucarióticas, com exceção dos fungos e das plantas, contém nos centrosomos um par de centríolo organizados perpendicularmente um ao outro. Então, só para vocês entenderem o que eu acabei de ler. Tá vendo esses finos aqui, ó, esses fios fininhos que estão ligados com os cromossomos? Aqui são os microtúbulos. Como eu mostrei para vocês, os microtúbulos são formados por glóbulos de tubulina. Agora, os centríolos, eles são feitos de microtúbulos. Então, é aqui, pessoal, ó. Isso aqui é o que a gente chama de centríolo. O centríolo, ele é feito de quê? Dos microtúbulos. Então, eu tenho aqui o microtúbulo numa visão macro. Aliás, numa visão micro, né? Eu estou vendo essa estrutura mais de perto. Então, quando eu me afasto um pouco, eu vou perceber que esses microtúbulos se juntam com outros microtúbulos para formar os centríolos. E de que é constituído um centríolo? Se você olhar direitinho, ó, cada centríolo ele é formado por 9 grupinhos de 3. Né? São 3 tubos que ficam juntinhos de 3 em 3. E eles vão formar 9 grupos. Vão formar uma volta, vão fazer uma volta em torno deles e vai formar uma estrutura cilíndrica, chamada centríolo. Então, os centríolos são feitos de microtúbulos. Ok, pessoal? E esses centríolos, eles podem se rearranjar num ângulo de 90 graus. Um está assim em pé e o outro fica assim, dando um ângulo de 90 graus. Por isso que ele falou que eles se apresentam organizados aqui, ó, perpendicularmente, ou seja, no ângulo de 90 graus, como vocês podem ver aqui. Esses centríolos ficam na célula, quando a célula vai se dividir, esses pares de centríolos, eles também têm que se dividir em 2. Então, antes da célula se dividir, a célula só vai ter um par de centríolo. Então, quando ela se divide, ela precisa dividir também esses pares de centríolos, formando 2 pares, tá? Que nem a gente pode ver aqui nessa célula, ó. Em cada pontinho verde aqui, nós vamos encontrar um par de centríolo. É desse centríolo onde nós vamos encontrar os microtúbulos sendo formados para se ligar com quem? Com os cromossomos, para que a célula possa promover a divisão celular, tá certo? E aí os centríolos vão estar promovendo essa organização do centrosomo, que é o local de onde vai se formar os microtúbulos, ou fibras do fuso mitótico. Então aqui, ó, eu tenho uma célula e os pares de centríolos estão aqui duplicados. Tá vendo esses fios aqui partindo de um par de centríolo para o outro? São microtúbulos. Então, durante a divisão celular, esses microtúbulos se ligam aqui, ó, a esses cromossomos. E aí, esses cromossomos vão sendo puxados para os polos da célula para que ela possa se dividir em 2 e o material genético seja distribuído para cada uma das células que se formam, tá? Então, já falei dos microtúbulos, já falei dos centríolos, agora eu vou explicar para vocês sobre os microfilamentos ou filamentos de actina, tá? Então, o que seriam essas estruturas? São fios com espessura de 7 a 9 nanômetros. Isso aqui é uma unidade de medida que nós utilizamos na citologia, nanômetro, tá? Cada nanômetro um nanômetro seria 10 elevado a menos 9 metros, ok? Então, é uma unidade de medida que mede estruturas muito pequenas, tá? Então, são fios de espessura de 7 a 9 nanômetros, formado por moléculas de proteína, no caso, a proteína chamada actina. Essa proteína actina, ela é a proteína mais abundante nos organismos eucarióticos. Então, os filamentos, microfilamentos, são feitos de actina, tá? E onde nós vamos encontrar essa proteína? Nós vamos encontrar ela produzindo, por exemplo, os mais variados tipos de funções. É ela que é responsável, por exemplo, pela movimentação dos nossos músculos, tá? As células musculares, elas se movimentam pela ação da actina, juntamente com uma outra proteína que a gente chama de miosina, tá?
A actina também ela vai estar auxiliando na movimentação, por exemplo, das amebas, tá? Movimento ameboide, tá? As amebas, como nós vamos estudar na aula sobre protozoários, elas se movimentam formando emissões do citoplasma. Ou seja, eu tenho aqui a célula, ela vai jogando o citoplasma na direção em que ela quer se movimentar. Essa movimentação do citoplasma é controlada pela ação da actina, que é uma proteína do citoesqueleto. Então a gente pode ver mais ou menos assim, ó. Eu tenho o citoplasma da ameba, todo organizadinho, com as proteínas de actina tudo organizadinha, só que quando ela vai promover o movimento, formação do pseudópode, né, que é o falso pé, olha o que acontece. A estrutura que tinha, por exemplo, a actina bem organizada, ela fica desorganizada. E aí, ó, o citoplasma, ela vai... Antes ele estava com um formato, uma estrutura mais consistente. Então, quando a actina se desfaz, essa região aqui ela vai ficar mais líquida, vai ficar mais fluida. E aí o citoplasma ela vai se movimentando na direção dessa parte onde ficou desorganizada, tá? A actina é que promove esse movimento ameboide. E também é ela que vai promover a contração muscular. Eu tenho aqui o músculo formado por várias células musculares. Em cada célula muscular eu vou encontrar fibras, né, de actina e miosina. E na aula que nós estudamos de histologia, eu ensino para vocês sobre como que a actina e a miosina promove essa contração muscular. Mas nessa aula eu quero que você entenda apenas que ela ajuda na formação do movimento dos músculos, ok? Agora falando filamentos intermediários, que são outro tipo de proteína do citoesqueleto. São fios proteicos de 10 nanômetros de espessura, tá? É uma espessura intermediária à dos microfilamentos e a dos filamentos de actina. É um tamanho intermediário, por isso que a gente chama de filamentos intermediários. São constituídos por diversos tipos de proteínas, presentes em quase todas as células de organismos multicelulares. São estruturas estáveis e não participam dos movimentos celulares. Ela promove suporte mecânico à membrana plasmática, tá? Esses filamentos intermediários. Agora, a outra estrutura do citoesqueleto, cílios e flagelo. São estruturas que ajudam a célula a promover movimentação. Tanto o cílio quanto o flagelo são feitos da mesma estrutura química. Elas são feitas de microtúbulos, certo? São estruturas filamentosas móveis que se projetam da superfície celular como se fossem pelos microscópicos. A diferença do cílio para o flagelo é o tamanho. O cílio ele é bem menor do que o flagelo. Vejam essa célula aqui, que é um paramécio. É um protozoário chamado paramécio. Veja que na superfície da célula está repleta de cílios, estruturas pequenas, tá? Que ajudam a essa célula a se movimentar. O flagelo ele é bem maior do que o cílio, tá? E geralmente ele existe na célula em menor número, mas a constituição química, né, a estrutura química do cílio e do flagelo é a mesma. Então, basicamente, nós vamos encontrar o quê? 9 grupos de 2 em 2 microtúbulos e um par de microtúbulo central. Tanto o cílio quanto o flagelo tem essa mesma organização, tá certo? Então, a diferença é que o cílio vai ser bem menor do que o flagelo, tá bom? E uma outra diferença é que o cílio ele faz com que a água, por exemplo, se movimente com relação à superfície da célula. Já o flagelo não. A água ela vai se movimentar de acordo com o tamanho do flagelo. Então, pessoal, nós estivemos aqui estudando algumas estruturas, né, do citoplasma eucariótico. Nós vimos os cílios, os flagelos, microtúbulos, filamentos intermediários. Apresentei aqui a vocês cada uma das funções, de que eles são feitos. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu convido a vocês a acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, tá? Nós estamos também no Instagram.
E eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.